Olá! Um dos valores que nós precisamos encontrar nesse tempo é o merecimento. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Lucas 14, 15 em diante, que diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, Jesus, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque já está tudo preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso eu não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Eu quero falar que muitos foram convidados para priorizar o reino de Deus. Aqui Jesus estava à mesa na casa de um dos grandes, dos principais dos fariseus, e ele estava lá naquela casa, naquela ceia, e ele começa a compartilhar uma parábola sobre uma ceia, onde um senhor, ele convida pessoas. Então, ali nós vamos ver que muitos foram convidados a priorizar o reino de Deus. Essa ceia se refere ao reino. E aí muitos eles dizem: não, nós não podemos ir, porque afinal de contas, eu comprei um campo, eu preciso ir lá. Eu estava, comprei juntas de bois, preciso experimentá-las. Outro: eu me casei. Muitos estão dando desculpas hoje para estar na mesa do Senhor Jesus, para se assentar à mesa na presença de Deus, para viver, para compartilhar das coisas que Deus tem preparada para a sua vida. Todos são convidados, mas muitos estão dando desculpas. Mas o que acontece? O dono da festa, ele não gostou. Ele ficou até triste. Podemos dizer que ele estava triste, mas ele não desistiu da sua festa. Ele não desistiu de preparar uma ceia, uma mesa. E ele disse para o seu servo: não cancelou, não mudou a data, não desistiu. Disse para o servo: vai e traz aqueles que de outra maneira eles não viriam se você não fosse buscá-los. Então ali entram os doentes, os oprimidos, os endividados, aqueles que estão aí à margem da sociedade. E muitas de nós podemos dizer que nós chegamos assim à presença de Deus. Até porque os primeiros convidados da festa do Senhor, eles são o povo de Israel. Esse convite primeiro é para os judeus, e nós sabemos que eles não aceitaram. Muitos até hoje não aceitaram esse convite. E aí Jesus está dizendo que o dono da festa abre então uma oportunidade daqueles outros entrarem. E muitas de nós chegamos assim à presença de Deus, feridas, oprimidas, doentes, endividadas, cheias de problemas, cheias de dificuldades. Mas foi assim que o Senhor nos encontrou e Ele nos fez um convite e nós entramos na sua mesa. Mas também ali havia lugares ainda vazios, e o Senhor diz: vai pelas vielas, pelos lugares
né? Os caminhos e atalhos, aqueles lugares onde as pessoas estão lá na última situação, na pior situação, no fundo do poço, aqueles pecadores que estão na lama do pecado, a escória da sociedade vai. Mas aí você faz o seguinte, você obriga eles a entrarem. Obriga eles a entrarem. Ele diz, obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Amém? Então ali, aquelas pessoas que a gente não imagina que são chamadas por Deus. Sabe aquela pessoa, meu Deus, mas aquela pessoa foi o pior, ele era o ladrão, ele era o marginal, ele estava à margem da sociedade. Como que ele recebeu um convite de Jesus e ele está agora até mesmo ministrando a palavra? Por quê? Porque ele foi obrigado a entrar. Jesus amou tanto a ponto de fazer com que ele visse que ele era amado, desejado por Deus e obrigou. Por quê? Porque se essas pessoas não fossem obrigadas a entrar, elas não viriam, elas não aceitariam esse convite. Por quê? Porque elas não se sentem dignas. Talvez você já aceitou o convite de Jesus, você já está na mesa do Senhor, mas você ainda não desfrutou dessa mesa. Você está vendo outras pessoas serem abençoadas, outras pessoas serem curadas, outras pessoas recebendo milagre, outras pessoas sendo abençoadas financeiramente e você não aconteceu nada na tua vida ainda. Por quê? Porque você está sentada à mesa, mas não teve coragem de se alimentar dessa mesa. Não teve coragem de chegar e desfrutar, porque você se sente indigna. E é sobre isso que eu quero falar. O merecimento é a distância entre você e a sua bênção. Muitos de nós não se sentem merecedores de estar nessa mesa, de estarem nessa festa. O merecimento é um julgamento que você mesma faz. Amém? Como você vai ter acesso às bênçãos? Como você vai ser curada? Como você vai receber uma cura na sua vida, no seu físico? Como que você vai receber a bênção no seu casamento, a restauração dos seus filhos, uma vida espiritual abençoada, se você não se sente merecedora? E o acusador está dentro de nós. Muitas vezes não é o diabo que está nos acusando. Ah, você é pecadora. Ah, você não merece. Ah, você é indigna. Não, muitas vezes somos nós mesmas as acusadoras da nossa vida. Por quê? Porque nós estamos olhando para o nosso passado, para as coisas que a gente já fez, as coisas que a gente já falou, as semeaduras talvez que a gente já fez lá atrás. E hoje a gente pensa, como que eu vou chegar diante do Senhor, na sua mesa, e vou me alimentar dessa mesa maravilhosa se eu fiz tantas coisas erradas? Aquelas pessoas ali também fizeram. Mas aí Deus obriga elas a entrarem na sua mesa, na sua ceia. Por quê? Para elas entenderem que elas são merecedoras sim. Porque quem está dizendo você é merecedor de entrar na minha festa é o dono da festa. Então o acusador, ele tá dentro de nós. Muitas vezes é o diabo que nos acusa, mas muitas vezes somos nós mesmas. Nós nos desautorizamos a receber as nossas bênçãos. Jesus já fez tudo. Jesus já pagou o preço. Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, nos deu vida eterna, ele levou as nossas enfermidades, ele pagou o preço, o castigo estava sobre ele para que nós viéssemos ter a vida abundante, para que nós viéssemos a desfrutar. E mais ainda, nós recebemos de Jesus pelo sacrifício que ele fez, porque ele nos amou primeiro. Então, Jesus já fez tudo, não depende nada de mim, não depende nada de você. O orgulho é que nos impede
de aceitar o que Jesus fez por nós. Muitas vezes não é nem uma questão de humildade. Ah, mas eu fiz tanta coisa. Ah, eu me sinto indigna. Não, muitas vezes é o orgulho de não aceitar o perdão, de não aceitar quando alguém diz assim: não, você não é indigna, você é uma bênção. Quantas vezes pessoas dizem para nós: você é uma bênção, e a gente não, mas não é assim. Às vezes não é nem uma humildade, é uma falsa humildade. Muitas vezes é um orgulho. E a gente ouve desde a nossa infância muitas vozes, muitas pessoas que nos feriram, que falaram coisas para nós e que vão nos tornando, no passar do tempo, a gente vai se tornando essa pessoa que se sente indigna. Talvez porque o pai disse: você não presta. Ah, você nunca vai ser nada. Talvez você era criança e disse: ah, eu quero, quando eu crescer, eu vou ser uma grande pessoa. E a família riu. Você? Ah, mas a gente é pobre. Ah, você não vai fazer nada na vida. E às vezes a gente toma isso para a nossa vida e a gente acaba vivendo na nossa intimidade as escolhas conforme aquilo que falaram para nós. E aí nós nos tornamos mesmo indignas. Nós nos vemos como pessoas que não merecem. Mas algumas vozes disseram que nós não merecemos. E assim como o homem pensa de si mesmo, ele se torna. Então lá em Jó diz: assim como o homem se vê, ele vai se tornar. Então cuidado, quando você começa muito pensar: ah, eu não mereço ser curada, por isso que Deus não me curou. Eu não mereço um casamento abençoado, por isso que eu tô nessa situação. Pare de viver aquilo que você pensa. Comece a renovar a sua mente na palavra. Deixe Jesus, o Espírito Santo, renovar a tua mente, para que você entenda que você é merecedora. Pessoas são salvas dentro da igreja, mas elas precisam de cura. Talvez você já está salva, já aceitou Jesus, já desceu as águas do batismo, já está indo à igreja, mas você precisa ser curada desse sentimento de inferioridade. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você fosse tão insignificante assim, se você não fosse merecedora de nada que Jesus fez na cruz por você, por que você acha que o diabo ia lutar tanto para você ter esses pensamentos? Por que você acha que o diabo ia tentar tanto sabotar a tua vida para você não ser feliz na presença de Deus, para você não se achegar à mesa, para você não desfrutar dos milagres, da provisão, da prosperidade, da cura, da saúde, do casamento abençoado? Por quê? Você é merecedora sim. O diabo sabe que você é merecedora, porque ele sabe que Deus te fez um pouco menor que os anjos e de honra e glória você foi coroada. O diabo sabe, mas muitas vezes ele coloca isso na nossa mente. Nós mesmas, ouvindo vozes a vida toda, nós vivemos aquilo que a gente ouve. Mas eu quero desafiar você hoje. Entenda, você é merecedora. Você merece sim tudo que Jesus fez por você. O merecimento é a ponte entre nós e a nossa bênção. Então receba a bênção do Senhor e a partir de hoje entenda que você é preciosa, valiosa e que você é merecedora sim, que Deus te amou primeiro e tem um lugar preparado na mesa dele. Se você já chegou até essa mesa, agora é hora de se assentar e de receber tudo que Deus preparou para você.